Olá, nós estamos no estudo número 26 do curso Creio e Pratico, que espelha o breve catecismo de Westminster. Quando nós olhamos esse título desta pergunta 26, que fala sobre a função de Jesus Cristo como Rei, e no Novo Testamento, no Velho Testamento, existe a figura de um Messias que haveria de vir e que haveria de reinar sobre o povo de Deus e sobre toda a terra. Então, a Bíblia mesmo vai afirmar que Jesus é Rei, e nós podemos olhar o governo de Jesus Cristo desde aquilo que está no Velho Testamento até o Novo Testamento, até antes que existisse o mundo. Jesus Cristo é aquele que reina sobre os céus e sobre a terra. Veja que quando Jesus está lá diante do governador romano, Pôncio Pilatos, em João, no capítulo de número 18, verso 37, Pilatos pergunta então para Jesus: então você é rei? E Jesus responde: o Senhor é que está dizendo que eu sou rei. E ele diz então: eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Veja que também no Salmo messiânico, o Salmo 2, entre esses salmos, no verso 6, ele nos diz: eu, porém, constitui o meu rei sobre o meu monte Sião. Note que Cristo exerce o seu reinado pelo menos de duas formas bastante específicas. Primeiro, sobre o povo escolhido de Deus, o povo da aliança, não é? Quando nós observamos o relato de Natanael, um dos discípulos de Cristo, em João 1,49, Natanael afirma: mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Então Jesus é aquele que reina sobre o seu povo escolhido, o povo da aliança, e também reina sobre os inimigos do povo de Deus e os inimigos do próprio Cristo, como diz o Salmo 110, no verso 2. O Senhor lhe enviará de Sião o cetro do poder, dizendo: domine entre os seus inimigos. A pergunta 26, ela nos ajuda a compreender como Cristo exerce de fato o seu reinado, e a pergunta vai dizer como Cristo exerce as funções de rei. Exerce naturalmente de uma maneira tríplice. Cristo exerce as funções de rei, primeiro sujeitando-nos a si mesmo, depois governando-nos e protegendo-nos, em terceiro lugar, contendo e subjugando todos os seus inimigos e os nossos inimigos também. Veja primeiramente que Cristo exerce as funções de rei, sujeitando-nos a si mesmo. O Salmo 110, no verso 3, nos diz que o seu povo se apresentará voluntariamente no dia em que você manifestar o seu poder com santos ornamentos, e com o orvalho do alvorecer virão os seus jovens. Em Atos 2, no verso 36, naquele belo discurso de Pedro, o apóstolo então nos diz, relatado por Lucas, que é o escritor de Atos, e diz: portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. E a palavra Senhor, ela tem grande importância aqui, a palavra déspotas, não é? É a palavra que vai mostrar aquele que tem o controle soberano,
aquele que é rei, aquele que tem súditos, aquele que tem um reino, aquele que tem uma mensagem para todo o seu povo, para que se rendam à sua mensagem. Como a pregação de João Batista, arrependei-vos, não é? É como a mensagem de Jesus, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Quando nós olhamos o segundo aspecto da função de Cristo como rei, nós observamos que Cristo exerce a sua função de rei quando ele exerce o seu governo e a sua proteção. Em Atos 18, no verso 9 e 10, novamente Lucas aqui nos diz, quando Paulo está certamente necessitando da orientação do Senhor sobre onde deveria pregar e como deveria pregar, o texto diz que certa noite Paulo teve uma visão em que o Senhor, este soberano Senhor, lhe disse: não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Nós lemos num texto clássico que é usado muito no Natal e vamos usar certamente em vários natais, Isaías capítulo 9, versos 6 e 7, quando o profeta nos diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. E ele termina dizendo: o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Então veja que Cristo exerce então o seu reinado, sujeitando-nos a si mesmo, governando-nos e protegendo-nos. Mas existe também um último aspecto. Cristo exerce a sua função de rei, subjugando todos os seus inimigos e também os nossos inimigos, os inimigos do povo de Deus. Nos parece que o povo de Deus se apresenta fraco muitas vezes quando vem ali um grupo e assola o povo de Deus, o dizima muitas vezes, quando em muitas vezes a história do povo de Deus do passado ele foi subjugado. Quando Paulo escreve ali aos Coríntios, no capítulo 15, versos 26 e 27, Paulo diz: o último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E quando diz todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente ele exclui aquele que tudo lhe sujeitou, significando que Cristo tem sob os seus pés todos aqueles que são seus inimigos, não somente a morte, que ele vence lá na cruz, ele vence o poder do pecado, vence o próprio Satanás, ele vence, enfim, todos os seus inimigos. Então, quando nós olhamos o governo de Cristo, na verdade, sobre todas as coisas, nos resta nos humilhar e nos submeter diante deste governo e nós entendermos que não há situação que seja maior do que o nosso Deus, não há causa que ele não possa estar resolvendo. Por isso, entregue desde já o seu coração e as suas questões ao Senhor Jesus, para que ele exerça o seu governo real. Que ele o abençoe e guarde. Amém.